Malaquias capítulo número 1, versículos número 6. Versículo 6 de capítulo 1 de Malaquias. Diz assim a palavra de Deus. Malaquias 1, 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ou apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado o incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amado e maravilhoso Deus, com muito temor, estou aqui diante do Senhor. Meu Deus, cada um de nós estamos diante daquele que de fato é tremendo. É o Rei dos Reis. Aleluia. É o Senhor de toda a terra. Amém. É aquele que é santo, santo, santo. Digno nesta noite de honra, louvor e adoração. Meu Pai, nessa noite nós estamos aqui como igreja. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Meu Deus, queremos ouvir uma palavra, ainda que seja uma palavra
que venha como espada, que ela possa trazer para nós hoje à noite. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Não morte, mas vitória. Aleluia. Oramos, pedimos ajuda dos céus, Amém. pedimos ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém Amém. e amém. Glória a Deus. Podem sentar e continue como o pastor Messias diz, olhando aqui. Vai ser bom para mim. Estou com a minha voz um pouco complicada por causa de uma tosse. Estão me pedindo aqui, antes de eu começar a pregar, senão eu acabo esquecendo, para falar, queridos, sobre um curso que está sendo ministrado aos sábados de manhã pelo Ministério da Terceira Idade, mas não para a terceira idade. É um curso muito bom, sobre uma doença que tem cada dia crescido mais nesta sociedade que nós vivemos nela, que é a compulsão por gastar dinheiro e até a compulsão por usar erradamente o dinheiro. E a pessoa que tem chegado aqui, eu tenho gostado do espírito dele. Já foi o segundo sábado, e domingo passado eu acabei esquecendo de falar, de convidar jovens, senhores, senhoras, irmãos que queiram dedicar 1 hora do seu tempo. É das 9 horas até as 10 horas. É um curso que vai durar 3 meses. Já foram 2 finais de semana, mas eu gostaria de ver novas pessoas. O próximo sábado vai ser bênção na sua vida. Vai ser bênção. Amém? Está dado o recado da terceira idade. A nossa líder, acho que não está aqui hoje à noite. Está aí, Ivanildo está aí? Ela não veio. Ela foi atender o neto, e acho que também não estava muito bem agora à tarde. Mas ore pela irmã. Irmãos, hoje à noite eu gostaria de falar um pouco sobre alguns perigos em relação ao nosso culto a Deus. É muito sério o que eu vou falar hoje à noite. É muito sério que eu, hoje à tarde, este final de semana, essa semana, eu tenho tido um daqueles momentos assim de me confrontar perante Deus. Será que eu sou um adorador? Irmãos, o alvo principal que Deus teve ao criar o homem, não foi que esse homem fosse rico nessa terra, tivesse muitos bens, tivesse muitas coisas nessa terra, fosse um homem e uma mulher de sucesso. Não foi este o alvo de Deus ao criar o homem. Deus, ao criar o homem, Ele o fez para o louvor da sua glória. Amém. O desejo maior de Deus é que este ser tão parecido com Ele, chamado homem, fosse um adorador
em verdade e em espírito. Todos nós sabemos que o pecado veio tirar o homem dessa intimidade com Deus, mas Jesus Cristo veio a este mundo para devolver a cada um de nós o privilégio de adorar a Deus. E hoje à noite eu gostaria de falar que é o culto. Todos nós sabemos, queridos, que um culto ele vai muito mais do que 1h30 ou 2 horas que nós saímos da nossa casa e chegamos até a igreja e nos reunimos com demais pessoas e ali oramos, cantamos, ouvimos a palavra de Deus. Ali nós passamos alguns momentos na presença de Deus. É muito mais do que isso. É uma vida de um culto racional que Paulo fala lá em Romanos capítulo número 12. Para aqueles que chegaram no início do culto hoje à noite, eu pedi que o pastor Mário lesse em capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, a partir dos versículos 5 até o versículo 10, porque, irmãos, nós estamos numa dispensação chamada dispensação da graça. Na dispensação da lei, que aqui com Malaquias termina, ou termina ali com João Batista, que diz o reino de Deus está chegando, termina quando Jesus disse que ele veio para cumprir tudo aquilo, e a partir daí todo o sistema sacrificial, todo o sistema cerimonial, ele terminou ali na cruz, quando Jesus ofereceu o único sacrifício, preenchendo todos os demais sacrifícios. Por isso, na nova dispensação, não existe mais o chamado ministério sacerdotal, a moda mosaica. O ministério em que os sacerdotes eram mediadores entre o povo e Deus, entre a nação de Israel e seu Deus. Esses sacerdotes, eles ocupavam esta posição de oferecer a Deus sacrifícios, adoração, culto a Deus, representando ou mediando o povo que ali estava perante Deus. A palavra aqui foi dirigida principalmente aos sacerdotes. Mas quando o pastor leu hoje à noite, que hoje, na nova dispensação, todos aqui somos sacerdotes, amém? Amém. Todos. Agora nós somos sacerdócio e sacerdócio real. Nós somos agora uma nação chamada Nação Santa, porque Israel era este povo separado para ser santo a Deus. Agora, no Novo Testamento, queridos, não é privilégio de uma família chamada família levítica. Os filhos de Levi, só da linhagem levítica eram selecionados alguns sacerdotes. Essas pessoas eram separadas para o ministério sacerdotal. Em Cristo Jesus, todos somos sacerdotes, amém? Amém. Porque diz a palavra de Deus que nós somos sacerdócio real, a fim de oferecer a Deus sacrifício agradável. Amém? Romanos 12:1 fala do sacerdócio. Fala, ainda que não apareça a palavra sacerdote, lá em Romanos 12:1 e 2, o que disse? Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis o quê? Vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então todos nós agora podemos oferecer a Deus sacrifício, mas é o sacrifício da minha própria vida, colocada perante o altar de Deus em consagração. Não mais um sacrifício de um animal que era morto e colocado os seus pedaços ou derramado o seu sangue no altar. Agora o sacrifício é vivo. É a minha vida,
e a sua vida. Mas volte os olhos aqui para o texto desta noite. E eu vou falar então, queridos, para nós como igreja, para mim e para você hoje à noite, de perigos que nós incorremos neles no nosso culto a Deus. Irmãos, os versículos 6 e 7 são focados, olha ali, leia comigo 6 e 7. O filho honra o pai, o servo honra a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus estava falando com quem? Com o seu povo. Aonde está a minha honra? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros sacerdotes, que desprezais o meu nome. Irmãos, o versículo número 7, Deus lhe diz: vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que havemos nós profanado. Irmãos, há um grande perigo, que é o perigo de fazer a obra de Deus sem estar verdadeiramente em obediência a Deus, sabia? Aqui era uma mensagem muito dura aos sacerdotes. O grande perigo, irmãos, de ter apenas o conhecimento, mas não ter a verdade prática na vida, de ter apenas a teoria de saber fazer. E eu quero me dirigir hoje à noite à liderança dessa igreja. Seja você um mestre na escola dominical, seja você um levita nessa plataforma, seja você um pastor auxiliar, um ministro de música, seja você qualquer pessoa investida de autoridade. Essa semana eu indiquei para representar o nosso distrito a irmã Valéria, para representar todos os adolescentes do nosso distrito a nível de Brasil. Uma responsabilidade ao ministério, não é? Ontem eu falei sobre sermos espelho. Que é um espelho? É que reflete. E eu disse: o que é que eu estou refletindo? Eu estou refletindo a imagem de Deus em mim. Será que quando as pessoas olham para mim, vê verdadeiramente Cristo? Hoje eu recebi a visita de um casal de Curitiba, e eu louvo a Deus, queridos, e aquilo trouxe um peso muito maior em mim, porque aqueles irmãos, a esposa daquele irmão, que eu não a conhecia, porque ele ficou viúvo e casou-se de novo, ela em lágrimas, ela disse: eu te conhecia, porque meu marido fala tanto do Senhor. Ele começou a chorar e ele disse: pastor, eu sou estudante, eu já li muitos livros, mas o Senhor é um livro vivo. Eu tenho lido, fazia muito tempo que eu não o via, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu disse: ó Deus, será que o Senhor está vivendo como Ele vê? Será que esta mulher que está aqui quebrantada, dizendo: como foi bom te conhecer, será que o Senhor está me vê assim? Irmãos,
Os sacerdotes ali tinham uma missão de apresentar uma nação perante Deus. E Deus disse: eu não aceito o que vocês fazem. Eu abomino. Eu rejeito, porque vocês oferecem a mim um sacrifício podre. Parece a palavra podre? Verso 7 disse: vocês oferecem pão imundo. Não é podre, é imundo. E ainda pergunta: será que estamos profanando? Meus amados, aqui nós vemos que a teologia estava certa, mas estava totalmente divorciada da verdade, da prática, amém? Amém. Há um grande perigo, irmãos, de uma liderança, ao invés de ser bênção, ser maldição. A liderança jamais será neutra. Ou ela é uma bênção, ou é uma maldição. Sempre que a liderança é um exemplo positivo, o povo segue os passos. Amém? Aleluia. Mas sempre que o líder transgride, ele acaba levando muita gente ao fracasso. Em outras palavras, nós somos espelho, amém? Vocês líderes. Nós somos uma igreja aqui formada de muitos líderes. Vários ministérios dentro da igreja. Nós temos que sermos um espelho limpo. Amém, queridos? O espelho limpo. Mas, queridos, esses versículos números 6 e 7, vejam de novo comigo. Aqui diz que o filho honra o pai, o servo honra seu senhor. E Deus então disse: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O verso: e o povo ainda dizia: mas Senhor, o que é que nós estamos desprezando? Verso final do verso 6 diz: vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Vocês oferecem sacrifício imundo no altar e ainda perguntam: em que havemos nós profanado? Irmãos, olha aqui, como diz o pastor, olha aqui. A maior desgraça de um ser humano é errar e não reconhecer que está errado, sabia? O maior absurdo é de alguém estar fazendo errado e ser insensível aos apelos de Deus na sua vida. Israel vivia uma fase da vida dele, do povo de Deus aqui, tão dura, irmãos, que eles desafiavam a Deus, dizendo: o que é que nós estamos fazendo errado? Afinal, qual é o nosso erro? Isto é, faziam errado e ainda diziam para Deus: Deus, então, o que é que nós estamos fazendo errado? Quando torna-se, queridos, o coração insensível em reconhecer, porque, irmãos,
coração quebrantado e contrito Deus não despreza? Aleluia. Quando há sincero arrependimento, quando há sincero quebrantar perante Deus, dizer: Senhor, eu estou errado, eu não quero continuar desse jeito, o Senhor me perdoa. Quando verdadeiramente o servo de Deus coloca seu rosto no pó e chora, a misericórdia de Deus chega. Amém. Aleluia. Aqui, os ministros, os líderes, desafiam a Deus dizendo: não vemos nada de errado naquilo que nós estamos fazendo. Em algumas situações, queridos, Deus precisou, como os filhos do profeta, do sacerdote Eli, que brincaram tanto com aquilo que é santo, que profanaram tanto o sagrado, que Deus os eliminou. Coré, Datã, Abirão, todos estes eram líderes que foram fulminados da presença de Deus por esta arrogância de dizer para Deus que está certo. Irmãos, o perigo de estar fazendo mal e achar que está certo, achar que Deus mudou, que Deus agora Ele suporta tudo, Ele é misericordioso, que Ele mudou, agora eu posso continuar fazendo as coisas erradas e ainda assim. Sabe, irmãos, algumas coisas tão vergonhosas que eu já ouvi e vi acontecendo nessa minha vida, com lideranças e dentro da minha própria igreja. Fui uma vez ajudar a tratar uma situação, não aqui no nosso estado, de uma situação tão suja, podre. E um dia me deu uma amargura, uma tristeza, porque aquele homem, ele foi ordenado ao santo ministério aqui. Ele recebeu a imposição das mãos do nosso líder maior, do superintendente da nossa igreja, e pôs as mãos e ordenou aquele homem. Irmãos, aquele homem fez, não dá para acreditar, porque está na graça, e não naquela época. Dentro da sua própria igreja, ele prostituía, ele praticava sexo na plataforma, no púlpito da igreja, com uma funcionária da igreja, para desafiar Deus, do jeito que os filhos de Eli faziam, porque eles levavam prostitutas lá dentro do lugar sagrado e prostituíam ali. Aí me pergunta por que Deus não fulminou esse homem. Irmãos, Deus é o mesmo. Amém. Ele não mudou. Verdade. Nós estamos na dispensação chamada graça. Eu confesso para os
meus irmãos, que uma das situações mais constrangedoras para mim foi participar de um momento tão, eu diria assim, duro. Já vi muitas situações na minha vida. Já vi muitos líderes caírem e nunca levantar. Já vi alguns que caíram e foram lá para o pó, choraram amargamente os seus pecados e Deus os ergueu de novo. Mas, irmãos, desafiar Deus dizendo: eu não estou fazendo nada de errado, é uma arrogância muito grande da parte do ser humano. Desafio a cada um dos queridos irmãos e irmãs hoje à noite. Vivemos num mundo sujeito à tentação diária do inimigo. Ele está aí procurando oportunidade para levar cada um de nós ao fracasso. O cair às vezes é do homem, mas irmãos, quando há reconhecimento, humilhação, Deus dá uma segunda chance. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre ama. Em muitos casos, para nunca mais ser o que era, mas pelo menos a chance de ser salvo, sim. Amém. Perigo de praticar o mal sem ter percepção que Deus é o mesmo Deus, que Ele é o santo do santo, que Ele é real, verdadeiro e perfeito. Meus amados irmãos, não brinquemos com o sagrado. Não brinquemos com aquilo que é puro e santo. Deus é santo. Aleluia. Deus é santo. Ele é santo. Tudo aquilo que tocamos a mão, irmãos, tudo aquilo que é consagrado a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, por essa igreja, pelo coração dessa equipe, deste grupo de irmãos do nosso comitê de finanças, que são homens e mulheres que têm um temor de Deus muito grande. Porque, irmãos, o dinheiro que é consagrado na igreja, ele é santo, é ou não é? Amém. Glória A Bíblia diz que os dízimos é santo ao Senhor. Amém. As ofertas são adoração a Deus, concorda? Eu sempre digo na diretoria da igreja, irmãos, se há um dia que a minha pressão sobe é quando eu reúno diretoria, porque eu tenho muito medo de estar, de repente, como líder, apresentando uma proposta ou mesmo aprovando algo que Deus não quer. Eu oro muito, Senhor, que o Espírito Santo esteja tomando a mente, o coração de cada um dos meus amados irmãos, porque nós estamos aqui representando uma igreja, representando um corpo de irmãos que nos elegeu para essa função, que é administrar coisas de Deus, os bens de Deus, o sagrado. Agora, tem irmãos que estão ali ensinando. Eu já pensou, irmão, se ensinar algo errado para uma criança e ela acreditar? Se pegar a palavra e dizer, hoje eu vou deixar a palavra e vou ensinar o que eu acho. Concorda? Amém. Que Deus nos ajude. Amém. Irmãos, os versículos 9, o que diz ali, e 10? Verso 9 e 10 diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos.
tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Aí vem o perigo, irmãos, de uma adoração a Deus. Olha o que diz o versículo 8, diz assim: quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele vai ter agrado em te receber isto, diz o Senhor dos Exércitos? Olha aqui, queridos. Para quem conhece os princípios levíticos, quando Deus estabeleceu a ordem sacerdotal e a ordem dos sacrifícios, irmãos, um animal só poderia ser apresentado depois de ser examinado. O ofertante levava do melhor do seu rebanho, concorda? Ele pegava o melhor do seu rebanho, fosse ele um cabrito, fosse ele uma ovelha, fosse ele uma novilha, o animal tinha que ser perfeito. Era um requisito da parte de Deus, não poderia ser animal defeituoso. Tinha que examinar os olhos, se eram perfeitos os olhos, se não era manco, se não estava doente, se não estava com lactose, ou essas doenças do gado, as doenças comuns do gado, que tinha que ser examinado e ser um animal perfeito. Agora, as pessoas, olha o que diz aqui, irmão, no versículo número 14: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, ele promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Irmãos, era muito sério o que estava acontecendo, porque hoje nós não oferecemos animais, oferecemos? Hoje nós oferecemos a nossa própria vida. Preste atenção. Hoje eu e você somos o próprio sacrifício. Nós somos o adorador, mas somos o sacrifício. Somos ou não somos? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Nós somos o sacrifício e nós somos o adorador. A vida do adorador precisa vir antes da oferta. Amém? Amém. Ela vem antes da oferta. É muito sério o que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje, irmãos, com a igreja. Deus não busca adoração, Deus busca adorador, amém? Aleluia. Se Deus não aceitar a nossa vida, Ele também não vai aceitar o nosso sacrifício, não, irmãos. Pode jejuar? Pode fazer o que você quiser, vigílias, qualquer coisa. O culto precisa ser em espírito e em verdade. Deus não aceita fogo estranho no seu altar. Deus não aceita sacrifícios impuros no seu altar. Deus não aceita nada menos do que o nosso tudo, irmãos. Amém. Está entendendo o que eu estou dizendo? É sério, irmãos. Porque havia princípios, e esses princípios continuam hoje de uma maneira ainda mais profunda para a igreja. Havia os requisitos exigidos da parte de Deus para que
fosse oferecido a ele os sacrifícios. Agora havia aqui uma coisa muito estranha, porque o adorador levava aquele que representava-o na adoração. Ele levava, ele tomava lá do seu animal, ele prometia para Deus, e na hora de levar, levava um defeituoso, levava o manco, levava o aleijado, e o sacerdote aceitava e tomava aquilo e oferecia para Deus. Meus amados líderes hoje à noite, meus amados que sobem neste púlpito para pregar, a maior derrota de um líder é quando ele não mais fala a verdade, ensina a verdade, e não aceita de jeito nenhum aquilo que é errado. Quando nós começamos a aceitar, porque havia aqui algo estranho, concorda? Suponhamos, o pastor Mário era um sacerdote, eu sou um adorador. Ele conhecia todos os trâmites legais para oferecer a Deus um sacrifício. Ele está ali, aí eu chego com um cabritinho pulando a perna. Ele diz, tá bom, Deus aceita qualquer coisa, pode trazer o cabritinho. Manquejando mesmo desse jeito, eu ofereço a Deus. O que estava vendo? Estava vendo o erro mais grave do sacerdote do que do próprio adorador. Porque ele dizia, não, volta lá, leva esse cabrito defeituoso e traz o melhor para Deus. Concorda? Amém. Perigo. O perigo de oferecer a Deus, irmãos, o resto e não as primícias. Isso é um grande perigo. Um grande perigo. Aqui no versículo 13, Deus disse, dizeis ainda, que canseira. Olha aqui. Estão puxando de orelha na igreja agora, meus irmãos. Quantos estão aí dormindo? Que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, e assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Oh, queridos, a pior fase da vida de um cristão é quando ele perde a alegria de ser um adorador. É quando a igreja se torna um enfado para ele. Ir à igreja às vezes vai amarrado, às vezes é porque a esposa disse, faz tanto tempo, o pastor vai chegar lá e perguntar, por que você não foi na igreja? É quando o esposo fala com a esposa, eu só vou se você vai. E quando chega a igreja, o culto é um enfado, o culto é uma coisa cansada, a vontade de dormir, o desânimo. Irmãos, isso é oferecer a Deus um culto aleijado. Se lá era levar um animal dilacerado, se lá era levar um coxo, se lá era levar um animal doente, esse animal sou eu. Porque eu sou o sacrifício, eu não sou. Na nova dispensação, eu sou o sacrifício. É quando eu chego perante Deus assim, cansado, desanimado, chego a Deus não com vontade de adorá-lo em espírito e verdade. Quando eu perdi a alegria de adorador, eu estou oferecendo a Deus nada mais, nada menos do que o resto. É quando, se sobrar tempo, eu vou à igreja. Se eu não tiver mais nada importante para fazer, eu vou à igreja. Se o meu time não estiver jogando na hora do culto, eu vou à igreja. Se não tiver algo que seja mais importante do que o culto, eu até
e arrisco a ir. E quando chega, é chato. O som está ruim, a música está ruim. Ninguém está alegre aqui, todo mundo triste. Irmãos, se você está assim, você se encaixa exatamente nesses versículos que eu li. Porque hoje, nesta noite, nesse tempo chamado hoje, nessa dispensação chamada graça, é o jeito que eu chego, eu represento aquele animalzinho que era levado. E é o jeito que eu apresento a Deus, é que eu sou aquele sacerdote que apresentava a oferta. Sério, não é, Luiz? Muito sério. Muito sério, irmãos. Muito sério. É sério demais. É quando promete uma coisa, chega no início do ano: Senhor, este ano eu vou ser dizimista e não ofertante. Eu prometo para o Senhor que eu vou dar o dízimo e não uma oferta dentro do envelope de dízimo. Eu prometo que vai ser real. Aí chega, e aqui diz: você, maldito é você que, seu enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece. Promete, mas não oferece. Leva o outro que é aleijado. É quando nós, irmãos, achamos que Deus aceita qualquer coisa, Deus aceita as minhas mentiras, Deus aceita os meus votos, que são votos de tolo, que não são pagos. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem. É com muito amor e muito temor que eu estou dizendo isso para mim e para você hoje à noite. Nós somos a igreja aqui. Amém. Não é popular pregar assim, mas é santo, é bíblico, amém? Amém. É verdade. É verdade, irmãos, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo Senhor ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Deus quer, não, irmãos, o nosso resto, Ele quer a nossa primícia. Amém. Deus quer não aquilo que é secundário, mas Ele quer a nossa prioridade. Aleluia, Senhor. Ele quer o meu melhor e o seu melhor. Deus quer de mim e de você hoje à noite sinceridade. O livro de Malaquias, se você quiser em casa ler, é um livro que não é longo, ele tem apenas 4 capítulos. Mas é de todo o Velho Testamento o livro mais incisivo, mais duro. Porque o profeta que falou para uma geração de pessoas que estavam, como eu disse, irmãos, vivendo o pior que um ser humano pode viver, é confrontar Deus, é fazer as coisas erradas e ainda dizer para Deus: o que é que ele está fazendo errado aqui? Deus diz: vocês estão me roubando. Aí quem é que nós estamos se roubando em quê? Está aí no capítulo 3, nos versículos 7 e 8 ali, tá, não está? 7, 8, 9, 10. Em que é que nós estamos roubando o Senhor? E ainda dizia para Deus: o que é que estamos fazendo de errado? É chegar ao ponto de fazer o errado e desafiar a Deus. Meus amados, nessa noite, Deus não mudou. Aleluia. Deus não mudou. Sabia que eles estavam vivendo uma época aqui que não é muito diferente da nossa? Olha aqui o que diz versículo 8 e 9, para a gente terminar. Verso 8 e 9 diz assim: quando trazeis o animal cego para oferecer, não é isso mal?
E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Olha o que é que diz aqui. Ora, apresenta-o lá ao governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vós suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, sabe que a gente corre sempre o perigo de ser mais certinho com as autoridades do que com Deus? Aqui Deus diz: olha, o que vocês estão trazendo aqui, leva lá pro rei lá, entrega para ele. Você acha que ele vai aceitar? Porque estava dizendo, eu tenho certeza que se você for lá no rei para levar, você vai pensar duas vezes. Eu vou catar o melhor aqui do meu rebanho, eu vou levar, porque eu vou levar afinal para o rei. Concorda? Amém. O perigo de sermos mais certos com pessoas do que sermos, em primeiro lugar, obedientes a Deus. Concorda? De fazer as coisas aqui porque redundam às vezes em benefícios materiais para nós. Aí Deus disse: será que ele aceita? Meus amados, que Deus nos ajude hoje à noite Aleluia. a honrá-lo, a de fato dar a ele o lugar que é dele e pedir a Deus um renovo na nossa vida. Amém. Aleluia, Senhor. Aqui, meus irmãos, Deus, sabe o que Deus estava dizendo? Deus disse: olha aqui, irmãos, é muito sério. Tem um versículo aqui, quer ver? No versículo 11, olha o que é que diz o versículo 11 aqui para a gente terminar. Deus diz: mas desde o nascente do sol até por é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas, o quê? Preste atenção, irmãos, para mim terminar, olha aqui. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não sou Deus de uma denominação. Eu não sou Deus de uma religião. Se vocês não estão me adorando direito, ó povos que vocês nem imaginam estão queimando a mim incenso puro. Sabe, queridos, o que Deus tem feito, que a gente tem visto na história da igreja, irmãos? Que alguns movimentos que começaram a esfriar, a aceitar o erro, a glória de Deus foi se retirando e de repente, em outro lugar que a gente nem imaginava, o fogo de Deus começou a acender. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: eu estou neste momento, vocês que deveriam ser meus adoradores, não me adoram, outros povos estão me adorando. Entenderam o que eu disse? Que às vezes acham que Deus é só Deus da nossa igreja. Deus está dizendo: não. Aonde tiver pessoas que me buscam, eu ali estarei. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Que Deus nessa noite nos ajude Glória a Deus. a entendermos que Deus quer de nós muito mais do que nós temos oferecendo a Ele. Amém, Jesus. Deus quer o nosso tudo. Fiquemos em pé. Se a palavra dessa noite falou com você, se ela de repente foi dura, não fica bravo com Deus não, nem muito menos. Comigo até você pode ficar, mas não fica bravo com Deus não. Deus ama você. Aleluia. Fecha aí seus olhos e nesta noite
seu coração. Abra seu coração. Bondoso e maravilhoso Deus. Oh, Santo, Santo, Deus maravilhoso, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa noite, ó Deus, sonda cada um de nós. Santo Espírito, passeia por entre esses bancos. Aleluia, Jesus. Toca em cada coração, cada vida. Amém, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, o Senhor nos exorta. O Senhor nos fala. E nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui arrependidos. Ó Pai querido, de muitas vezes estarmos, às vezes não tão diferente de Israel ali, oferecendo ao Senhor um culto tão pobre. Oferecendo ao Senhor nessa noite, quem sabe, ó Deus, o resto. Quando o Senhor quer de nós primícia. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, amado, ajuda-nos a entender a verdade. Dá-nos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, um coração verdadeiramente entregue, comprometido. Tira de nós hoje à noite, Senhor, essa indisposição. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos feito do Senhor o mesmo que Israel estava fazendo, se nós temos, Senhor, oferecido a Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh Deus, Santo é o seu nome, Jesus. algo tão insignificante, Aleluia. quando o Senhor quer tudo de nós. Amém, Jesus. A Deus, nessa noite eu oro pela liderança dessa igreja, eu oro pelos levitas dessa igreja, eu oro, Deus, por cada um daqueles que nesta noite são investidos da autoridade dos céus para falar da palavra, para ensinar, para ser nessa noite, ó Deus, um instrumento. Ah, Deus, queremos Amém. Glória a Deus. ser um espelho, um exemplo. Glória a Deus. Muito temor no nosso coração, com muita reverência, nós estamos aqui para nessa noite pedir ajuda. Tira de nós, ó Deus, a imperfeição. Tira, Senhor. Tira. Sara-nos, cura-nos. Sangue carmesim, limpa-nos do pecado. Que haja arrependimento sincero, confissão sincera, quebrantamento, humilhação. Que haja nessa noite, ó Deus, um renovo espiritual na vida do Teu povo. O Senhor quer o melhor de nós. Por isso, Pai, nessa noite, toma-nos em Tuas mãos. Não permita que fiquemos apenas na tradição religiosa. Nós queremos uma adoração em espírito e em verdade. Queremos fome e sede de justiça. Queremos, ó Deus, todos os dias ter fome e sede de Deus. Por isso, olha para cada um aqui. Dá-nos a Tua bênção. Dá-nos a Tua bênção.